Fala aí, moçada, beleza? Então vamos começar agora com os exercícios. Então, vou começar pelo primeiro, uma questão do Einstein bem legal. Então, é praticamente, pessoal, uma aula, beleza? Então ele fala o seguinte, ó. Para que uma reação química aconteça, as moléculas dos reagentes devem colidir com geometria favorável e devem possuir energia suficiente. Ó, já resume tudo o que eu falei. Aí ele fala assim, ó. Se essas duas condições forem atingidas, ocorrerá a formação do complexo ativado, o qual corresponde a um estado de transição. Ó, praticamente uma aula, fala sério. Aí ele fala assim, existem vários fatores que influenciam na rapidez das reações. Por exemplo, a superfície de contato e a temperatura. Parênteses, eu vou falar disso nas próximas aulas, relaxa. O gráfico mostra a variação da energia cinética das moléculas em baixa e alta temperatura. Pessoal, quando você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação, aumenta a energia cinética. Beleza? Está no gráfico, depois eu falo um pouquinho sobre ele. Sobre a influência do aumento da temperatura para a formação do complexo ativado e na rapidez das reações químicas, foram feitas algumas afirmações. Primeiro, esse gráfico. Dá uma olhadinha na sua apostila, pessoal. A curva em azul significa a distribuição da energia das moléculas em baixa temperatura. A curva em vermelho significa a distribuição da energia das moléculas em alta temperatura. O que você vai ter que perceber, pessoal? Que em alta temperatura o gráfico está deslocado para maior energia cinética. Claro, se esquentou, se aumenta o grau de agitação. Então você está jogando a curva, né, no aquecimento para a direita. Pessoal, dá uma olhadinha. Ele grifou energia de ativação. Em alta temperatura, mais moléculas conseguem atingir a energia mínima para que a reação ocorra. Claro, se as moléculas estão colidindo com maior energia, pessoal, vai ficar mais fácil superar a energia de ativação. Mais moléculas terão energia suficiente para conseguir transpor a barreira. Enfim, aí ele faz 4 afirmações, ele quer as corretas. Vamos ver? Olha a primeira. Com o aumento da temperatura, o maior número de moléculas irá possuir energia suficiente para atingir o estado de ativação. Ele usou uma palavra meio estranha, né, pessoal? Estado de ativação. Eu fico um pouco cabreiro, concordo, mas a princípio está certo. Em maior temperatura, mais moléculas conseguem passar a energia da ativação ou estado de transição. Então, a princípio está certo, mas eu concordo que essa palavra está meio estranha. Então, eu coloco um asterisco aí, beleza? 2. O aumento da temperatura aumenta o número de colisões entre as moléculas dos reagentes e, consequentemente, aumentam os choques não eficazes e os eficazes. Pessoal, claro, se aumentou a temperatura, se aumenta tudo que é colisão, aquelas que resultarão em reação são os eficazes. Aquelas que não resultarão são as não eficazes, mas aumenta tudo. Então, o 2 está certo com certeza. Beleza, pessoal? Olha a terceira. Para que ocorra a formação do complexo ativado, que é lá o nosso estado de transição intermediário, as moléculas dos reagentes devem possuir uma quantidade de energia, no mínimo, igual à energia de ativação e, portanto, o aumento da temperatura favorece a formação do complexo ativado. Pessoal, foi o que eu falei. Ó, olha a lousa, para que o reagente chegue lá no complexo ativado, pessoal, ele tem que ter pelo menos 250. É o que falta para os 50 chegar no 300, ó, é a energia da ativação. Pelo menos isso. Então, tá perfeito. Uma aula, uma aula. E o último, a formação do complexo ativado ocorre apenas em reações endotérmicas. Aí tá errado, né, pessoal? Ó, na lousa mesmo, isso aqui é um exemplo exotérmico. E tem o complexo ativado. Então, as corretas são 1, 2 e 3, uma aula, embora, pessoal, ele tenha usado aí uma linguagem meio estranha no primeiro, beleza? Mas está correto, nem tem a opção, por exemplo, só com 2 e 3, beleza? Então, tem que jogar um pouquinho também com as alternativas. Primeiro exercício, letra C de coração, beleza? Tchau!